Oi, gente, tudo bem? Começa agora o programa Brasil Consciência, com a missão de mostrar nessa semana o aniversário de 30 anos do CPTEC, o Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos, uma instituição que faz parte do INPE e que até bem pouco tempo atrás era sinônimo de previsão do tempo no Brasil. Saiba neste programa por que o CPTEC não realiza mais a previsão do tempo que você vê na sua TV, no rádio ou no jornal. Veja também como o Instituto pretende se tornar o maior data center público do Brasil. Nesta edição, a gente também mostra para vocês a revolução que deverá acontecer no CPTEC com a instalação do novo supercomputador, que começa nos próximos dias. Veja também que com a nova máquina, o CPTEC deverá rodar o modelo matemático Monan, um sistema de previsão do tempo comunitário criado pelo Instituto em parceria com diversas entidades do Brasil e do exterior, que poderá levar o país à liderança mundial na ciência de previsão do tempo, inclusive com a utilização de inteligência artificial para realizar previsões automáticas, sem a necessidade de um meteorologista. Veja tudo isso e muito mais nesta edição. Fique com a gente, o programa Brasil Consciência é uma realização do SINDCT, o sindicato que representa os servidores públicos federais do INPE, do DCTA, do CEMADEM e da Agência Espacial Brasileira. Para quem não sabe, o CPTEC é uma divisão do INPE que fica na unidade de Cachoeira Paulista, no interior do estado de São Paulo. O CPTEC é um dos primeiros prédios dentro da área do INPE, a aproximadamente 3,5 km da Via Dutra. Na última quinta-feira, foi realizada a cerimônia oficial pelo aniversário do Instituto e, além do diretor do INPE, Clésio Dinardim, e do coordenador-geral do CPTEC, Gilvan Sampaio, esteve presente o ex-diretor Márcio Barbosa, que ocupou o cargo entre 85 e 2001. Volta ao INPE, eu não poderia deixar de lembrar com saudade e fazer minha homenagem a alguns dos colegas que, junto comigo, Sérgio Paulo Pereira, que está aqui presente também, contribuíram de alguma forma, direta ou indiretamente, para o sucesso desse centro aqui, em particular, em Cachoeira Paulista. Nós temos que ter clara noção, senhoras e senhores, que não há nenhum centro como esse no Hemisfério Sul. Esse centro é o único no Hemisfério Sul. É um dos poucos centros do mundo que tem essa missão, que tem essa capacidade. É um centro de pesquisa, mas também é um centro operacional. Muitas vezes eu tive que defender isso, porque as pessoas falavam, mas vocês estão dentro do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Por que o CPTEC é um centro operacional que trabalha 24/7? E nós temos que entregar a informação aos órgãos setoriais de meteorologia nacional e a diversas instituições, como, por exemplo, nossa instituição parceira, que está aqui representada pelo nosso colega, o Hélio Camargo, que é o operador nacional do sistema elétrico. Antes da cerimônia, porém, o CPTEC realizou uma série de eventos para celebrar o aniversário de 30 anos ao longo do último mês. Entre elas, atividades recreativas e educacionais para crianças de escolas públicas e particulares da região. O Brasil Consciência acompanhou um dia de visitas e pôde presenciar a integração dos alunos com os pesquisadores da instituição. Ô Bruna, eu conheço isso aqui como alpinismo de piolho. E eu conheço como chapinha de pobre. Uma das atrações que mais fez sucesso foi este pequeno planetário que exibiu filmes em 360 graus. Outra atração que atraiu o interesse das crianças durante o evento foi a apresentação de um jogo de tabuleiro sobre consciência ambiental, que foi desenvolvido pelos alunos de pós-graduação que atuaram no Instituto. Esse jogo foi desenvolvido por alunos do doutorado do INPE de São José dos Campos e nós aplicamos pelo projeto de educação, projeto de extensão,
do INPE em diversas escolas e instituições de ensino. Hoje a gente trouxe um jogo que eu vou mostrar agora aqui para as crianças do Colégio Atenas, né, aqui de Cachoeira Paulista. O jogo são 10 jogadores que participam, cada um gerencia o seu país e cada país tem os recursos naturais de água, energia, alimento, ar e terra e também recursos financeiros. Cada jogador é responsável então por esses recursos e ao longo do jogo ele vai ganhando ou perdendo recursos naturais ou financeiros. O objetivo é chegar bem aqui no centro do mapa. Quem primeiro chegar é o ganhador, é o vencedor da partida. Fala uma coisa pra mim, o que você achou aí dos primeiros movimentos que você fez no jogo? Eu tô achando bem legal. Todos os movimentos estão saindo de conforme. A gente tá ganhando só pão de gaia. Eu já tô sem dinheiro. Ganhou o quê? Ganhou dinheiro? Conseguiu prosperar? Dinheiro, mas a gente já tá ganhando pão de gaia já. Você já tinha jogado alguma coisa parecida? Monópolo. Monopoly, Banco Imobiliário. Você ia querer ter um jogo desse se você pudesse ter na sua casa? Sim. Sim? Legal. O que você achou mais legal aí? Qual foi a informação mais importante que você tirou do jogo nesse comecinho? Deve preservar a terra. Em outra frente, alunos da pós-graduação apresentaram materiais didáticos educativos desenvolvidos especialmente para a educação ambiental e sobre o risco de eventos extremos. Então, hoje aqui no aniversário de 30 anos do CPTEC, a gente veio divulgar um pouco do nosso laboratório, as nossas pesquisas mais recentes em sensoriamento remoto florestal e um pouco do nosso material didático, fogo, que tem sido a grande atenção dos últimos eventos que a gente tem participado. Legal. Que material que é esse? Por exemplo, que são essas revistas aí? Pode ser? Então, o nosso material fogo é um material didático que a gente buscou numa forma mais didática e acessível de traduzir a linguagem da nossa pesquisa científica para justamente furar essa bolha e levar para a comunidade geral e principalmente para as escolas, né? É um livro, um guia de atividades e um material didático que um melhor amigo do professor, né? Principalmente professor de ciências, que busca sugerir atividades, conteúdos programáticos e por aí vai. As atividades educativas no INPE fazem parte de um programa de educação mantido pelo Instituto. O projeto educacional ele surgiu em 2017 com o objetivo de levar os temas ambientais e as atividades desenvolvidas para o INPE para as escolas da rede pública e também privada, principalmente focada no ensino fundamental e médio, e poder transmitir essa informação associada à ciência, que normalmente é um tema que fica mais preso à academia, levar para a sociedade, até como forma de justificar os investimentos que são feitos no INPE e a gente mostrar os trabalhos que são realizados em cada área do INPE. Em comemoração aos 30 anos do CPTEC, então, foi criada esse programa de portas abertas, em que hoje a gente está recebendo algumas instituições parceiras, como, por exemplo, o Show de Ciências da USP de Lorena, o Alpha Lumen, que trouxe o planetário também para observar as constelações, e a gente vai desenvolvendo essas atividades, recebendo as escolas aqui no INPE, para que eles possam conhecer um pouco mais, se interessar pela ciência e, quem sabe, no futuro, formar futuros cientistas. O programa também está disponibilizando um laboratório de pesquisas dentro do próprio CPTEC. Isso, agora a gente aqui está no laboratório do Projeto Educação e a ideia desse laboratório é que ele sirva como um ambiente de aprendizado para os alunos. Então as escolas podem entrar em contato com o pessoal do Projeto Educação e vir aqui fazer uma visita para que eles possam vivenciar esse ambiente de pesquisa. Então aqui podem ser feitas pesquisas. Sejam oficinas do PSAD, por exemplo, que seria um satélite de baixo custo, para eles entenderem como funciona o lançamento de um satélite, ou também a parte de observação meteorológica. Então está sendo construída uma estação meteorológica de baixo custo, que é construída com equipamentos feitos numa impressora 3D, com sensores de baixo custo e a programação de Arduino. Nesses sensores a gente consegue então ter uma ideia de temperatura, de chuva, umidade e velocidade e direção do vento, e essas crianças elas podem vir aqui e entender um pouco mais como são feitas essas medidas. Elas também podem fazer alguns experimentos, construir materiais
de baixo custo para observação meteorológica, como um pluviômetro, por exemplo, que pode ser construído apenas com uma garrafa PET. Então, na garrafa PET, ele vai entender como é feito o monitoramento da chuva, pode na sua casa ou na sua escola fazer a medida da intensidade do volume acumulado de chuva. E aí essas crianças elas começam a entender um pouco mais a informação que é passada na TV, nos jornais, sobre a quantidade de chuva, ela consegue trazer um pouco mais para a realidade dela e também observar. Aqui a gente também oferece treinamentos na parte de meteorologia, então já focados mais para alunos de graduação de instituições parceiras aqui da região. Vocês falaram que vocês estão montando. O que está faltando ainda para o laboratório estar concluído? A gente ainda está desenvolvendo algumas coisas, então a estação de baixo custo ela já está funcionando, já tem os sensores realizando medida, ainda falta a calibração e a construção da estrutura para ela ser abrigada próximo aqui ao laboratório de meteorologia, né, numa área fora do prédio, para que a gente possa fazer essas medidas de forma mais constante. Então o projeto de educação que foi idealizado em 2017, esse laboratório a gente construiu ao longo desse ano de 2024, e aí a gente vai desenvolvendo a estrutura e os equipamentos ao longo desse ano. No próximo ano a gente já planeja finalizar boa parte dessas atividades. Bom, e a pessoa que quiser trazer uma turma de alunos, quiser participar do projeto, como é que ela tem que fazer, com quem que ela entra em contato? Bom, o professor ou o diretor de alguma escola que tenha interesse, seja realizar uma visita aqui ao INPE, seja que a gente vá, o Projeto Educação vá visitar as escolas, pode entrar no nosso endereço, que é projetoeducação.cptec.imp.br. Lá tem todos os temas que a gente aborda, as oficinas que são realizadas aqui no laboratório, e tem também o e-mail da Rosemary, que é a coordenadora do nosso projeto. Ela pode direcionar de acordo com a agenda da gente para marcar, seja a visita, seja a ida à escola, e aí os alunos, dependendo da quantidade de alunos, a gente consegue direcionar as atividades melhor para o melhor aproveitamento de todos. Alunos de ensino público, privado, básico, médio, graduação, qual que é o tipo de aluno que vocês recebem? A gente consegue receber alunos de todas as faixas etárias, também tanto de escola pública quanto da rede privada, e a gente vai direcionar as atividades de acordo com a faixa etária. Então, se for um aluno mais de ensino médio, já terminando o ensino médio, a gente direciona mais tentando preparar para a carreira futura, né, para quem tiver interesse nessa área de meio ambiente, trabalhar questões da área ambiental que caem frequentemente no Enem, então passar esse conhecimento para que essas pessoas cheguem no Enem preparadas. E se for do ensino fundamental, aí a gente tem atividades mais primárias, né, que ajudam as crianças a desenvolver o interesse pela ciência. O ponto alto das atividades foi a apresentação do Show de Ciências, uma atividade de extensão realizada por alunos do curso de Engenharia da USP de Lorena. Então, ó, o nosso cavalo vai girar a roda para baixo, a moto para baixo. O cavalo tá meio... Maria Luísa, motor da moto. Posição 1. Pode virar, vira mesmo. Pode voltar pro centro. Posição 2. O moto pode voltar pro centro. Aí. Eita, eita. Agora o nosso cavalo vai girar a roda pra cima. Então vamos lá, cavalo. Nosso cavalo tá meio doentinho hoje, aí tá meio fraco. Então vê se a graça é direita. Pode voltar pro centro, não vê se a graça é esquerda. Centro de novo. Agora a gente vai fazer a posição 3. Você vai soltar uma mão e levantar lá em cima. Não tem problema. Aí você vai soltar uma mão e levantar lá em cima igual um guarda-chuva. Posição 3. Agora você vai repetir comigo. Eu sou a Lady Gaga.
Palmas para o nosso cobaia. O projeto ele surgiu há mais de 10 anos atrás, agora, então alguns experimentos foram doados para a nossa unidade. Eu não estava presente, né, ainda, então ainda não sei exatamente a história, eu estou no show há pouco tempo, mas alguns experimentos do show de física foram doados para a nossa unidade e a professora Sandra, com o professor Chig na época, começaram a implementar o projeto com alguns alunos do curso de física e com o tempo o projeto virou um projeto de bolsas e começou a aderir mais alunos de outros cursos, né? Aí, desde então, a gente continua fazendo mais ou menos a mesma coisa, igual eu falei com as... Travei. Como eu falei, com as pequenas alterações que a gente tem de acordo com o público ou de acordo com a idade, religião e principalmente com experimentos diferentes, né, às vezes. Qual que é a experiência, o experimento que as crianças costumam gostar mais? Eu diria que o que elas mais gostam é o experimento do balão do final, que a gente murcha o balão com nitrogênio líquido e depois coloca ele num potinho pequeno para ele encher e explodir. É como se fosse uma batata quente, mais gelada. E em seguida desse a gente geralmente faz o salgadinho com nitrogênio líquido, que é o que elas mais gostam, que elas fazem mais bagunça, que a gente coloca o salgadinho no nitrogênio e quando a gente come dá para ver a fumaça saindo, e então é uma coisa bem diferente. Todos os participantes são alunos da engenharia da USP de Lorena e recebem bolsa para participar desse projeto? Isso, atualmente a gente está com 5 bolsistas, se eu não estou enganado, e a gente está buscando algumas outras bolsas, porque no meio do ano a gente conseguiu apenas 3 bolsas, então o projeto, por essa dificuldade que a gente tem de transportar as coisas, de montar o show, ter uma pessoa lá para apresentar, outras pessoas para ter interação com a plateia, a gente geralmente precisa de mais gente. Aí a gente está correndo atrás desse recurso da faculdade. Vocês cobram alguma coisa para fazer o show? Não, a gente não cobra nada. A gente geralmente só pede a alimentação, né, referente ao período. Então aqui a gente chegou no almoço e o INPE forneceu o almoço pra gente. E o transporte, às vezes, a gente precisa pedir para a unidade porque a gente não consegue da Escola de Engenharia de Lorena. Legal. Quantas pessoas participam do projeto atualmente? Atualmente a gente está em 7, mais a professora Sandra, que é quem orienta a gente. E com 3 novos, né? Então a gente está passando treinamento para eles estão aprendendo a pegar as coisas. Quem quiser levar a escola de ciência para o seu evento, para a sua escola, para algum tipo de organização, deve entrar em contato com quem, como? A gente recebe os contatos para agendamento diretamente no Instagram do show, que é @showdeciências, tudo junto. Então, entrando lá, você consegue ver as fotos, reconhecer a gente e mandar a mensagem lá. Aí eu e a Bruna atualmente estamos responsáveis por essa área, a gente costuma responder relativamente rápido para marcar de acordo com a disponibilidade que a gente tem e com o transporte para o local. O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo e na sequência você fica por dentro das melhorias implantadas no Instituto e a revolução que deverá ser empregada pelo novo supercomputador. Instante só, não sai daí. Segundo bloco, o programa Brasil Consciência de volta, e a gente fala agora sobre a implantação do novo supercomputador do INPE, equipamento que começa a ser instalado nos próximos dias no CPTEC de Cachoeira Paulista. Você que acompanha o nosso programa sabe que o Brasil Consciência vem monitorando a situação do supercomputador do INPE, o Tupã, desde 2018. E conforme noticiamos aqui, já havia sido desligado em 2021 para a economia de energia. Agora, o Instituto está preparando o local para receber um novo supercomputador, mas nem todas as máquinas serão descartadas, conforme a gente vê nessa entrevista com o responsável pelo setor de supercomputação do CPTEC, Ivan Barbosa. Olá. E aí, Ivan, o que a gente tem aqui nesse espaço enorme, onde a gente já veio, viu o Tupã uma vez, parece que ele ainda está funcionando por ali. O que vocês estão pretendendo fazer agora, nos próximos dias, uma vez que a licitação teve seu vencedor confirmado?
Então, nós temos várias atividades que estão acontecendo em paralelo. Essas atividades são basicamente para nós recebermos essa primeira máquina que foi adquirida dentro do projeto de renovação de infraestrutura de supercomputação do INPE, né? Que é o projeto RISC. Então, nós adquirimos um novo sistema de supercomputação que ele é 20 vezes maior que é o Tupan do ponto de vista de armazenamento de dados. Do ponto de vista de processamento de dados, a capacidade de processar os dados, ele é 7 vezes maior. Então, para abrigarmos esse novo sistema de supercomputação, há várias atividades que nós estamos trabalhando, desde reorganização de todo o data center. Esse data center do INPE é um data center de 1.000 metros quadrados, que tem capacidade de mantermos aqui sistemas de supercomputação, cluster de processamento de alto desempenho, sistemas de armazenamento de dados, redes de alta velocidade, de forma que a gente consiga atender da melhor forma possível todas as demandas da sociedade brasileira. Então, além das mudanças, modificações, melhorias que estamos fazendo dentro do data center, no subsolo do prédio CPTEC, nós estamos também com várias atividades, desde a modernização do sistema de ar-condicionado, do sistema elétrico, do sistema de fornecimento de água, de forma que a gente consiga cada vez mais melhorando a infraestrutura científica e tecnológica do INPE para propiciar uma melhor previsão meteorológica e uma previsão climática para a sociedade brasileira e internacional. Esse novo sistema de supercomputação que foi adquirido da empresa HPE Cray, que é a mesma empresa que forneceu o Tupan. O Tupan ele tem dois módulos, o XC6, que é o módulo mais antigo, que ele foi adquirido em 2010, e o módulo XC50, que foi adquirido em 2017. Para nós acelerarmos todo o processo de instalação dessa nova máquina, nós iremos tirar parte do sistema Tupan, o XC6, que já está desligado, porque ali está toda a tubulação de água gelada, todos os cabos elétricos, todos os cabos de rede, de forma que a gente consiga acelerar a instalação dessa máquina e provisionar isso para os nossos usuários o quanto antes. Isso também reduz o custo de instalação, porque a infraestrutura já está no local onde será instalada. Então, esse módulo antigo do Tupan, o XC6, eles são 17 racks. E essa nova máquina, elas são 5 racks. Então, toda essa adequação no piso está sendo trabalhada antes que a máquina chegue. Quando ela chegar aqui, é só instalá-la, ligá-la, de forma que a gente consiga fazer todos os testes, a verificação e a validação do sistema e entregar isso para que seja rodado, executado operacionalmente o novo modelo de previsão de tempo e clima, o MONAN, que é um modelo comunitário desenvolvido pelo INPE e por várias instituições de pesquisa, desenvolvimento científico e tecnológico no nosso país, como universidades, outras organizações aqui no Brasil e na América do Sul. A gente precisa fazer um parênteses aqui nessa entrevista sobre o supercomputador para falar do MONAN, o novo modelo matemático do INPE. Nós já falamos algumas vezes sobre ele aqui no nosso programa, mas vale a pena ouvir novamente a Isabelle da Costa, que é a responsável pelo setor de tempo e clima do INPE, para detalhar o quanto que esse sistema vai melhorar a previsão do tempo do país. O MONAN é um modelo comunitário que está sendo desenvolvido em parceria com diversas universidades, sendo liderado aqui pelo INPE. Tá? E a ideia é que a gente tenha um modelo único, capaz de ter informações em diferentes escalas temporais, desde o nowcast, ou seja, informações refinadas com pontos de grades menores que 3 quilômetros, até as informações mais para previsões de clima, tá? Então, o desenvolvimento do MONAN ele vai trazer tanto essa sinergia entre diferentes grupos que trabalham com modelagem do país, como também criar capacidade de desenvolvimento ainda maior do que se tem. E hoje a gente, no grupo de Nowcast, a gente tem um dos servidores trabalhando nos testes com o modelo com o MONAN em alta resolução, fazendo simulações
para testar o seu desempenho para eventos severos. Você está falando que células de 3 km, vocês vão ser capazes de dizer assim, vai chover na parte alta da Barra da Tijuca. Sim. Essa informação ela não é puramente modelo, mas é uma informação que você consegue ter acompanhando os satélites e os radares meteorológicos. Agora a gente volta a falar do Tupã, com uma novidade, a possibilidade do CPTEC-INPE abrigar computadores de outras instituições. Esse data center ele tem uma característica bem interessante. Além de nós recebermos as máquinas operacionais do INPE, nós temos condições de oferecer o sistema, o ambiente de data center, para outros órgãos fazer colocation. Então eles podem adquirir a máquina deles, o supercomputador deles e podem utilizar esse ambiente, que é uma infraestrutura compartilhada do Ministério de Ciência e Tecnologia. Isso acarreta em muita economia de recurso público, que é o compartilhamento da infraestrutura de supercomputação nos órgãos do governo federal. Isso já foi feito alguma vez? Já teve alguma máquina abrigada aqui nessa estrutura? Não tivemos ainda a máquina abrigada de outro órgão, outra entidade do governo federal, mas nós estamos conversando com alguns e oferecendo as instalações, porque tem muitas orientações de forma que o governo, objetivando reduzir o custo operacional, ele possa compartilhar sua infraestrutura de data center. Isso é um avanço muito interessante para o governo brasileiro, entendeu? E para o cidadão também, a economia de recurso público. Sobre a busca de parceiros interessados em colocar máquinas no CPTEC de Cachoeira Paulista, nós já temos novidades, que você vai ficar sabendo daqui a pouquinho em entrevista com o coordenador-geral do CPTEC, Gilvan Sampaio. Então, todos esses racks aqui fazem parte do sistema Tupã. Então nós temos desse lado aqui o XC50. Essa máquina é uma máquina operacional. Ela está sem suporte do fabricante, mas ela é a máquina que roda todos os modelos operacionais aqui no prédio do CPTEC. Quando nós instalarmos a próxima máquina, o novo sistema de supercomputação, essa máquina XC50 deixará de ser operacional e será utilizada apenas para pesquisa científica e tecnológica. Não será uma máquina operacional. Esses racks aqui é o módulo X16 do Tupã. Ele já foi desligado. É nesse lugar que nós vamos instalar um novo sistema de supercomputação. Então todo esse conjunto será desmontado no início de dezembro, que é a próxima semana. Por que isso tudo? Porque nós vamos usar toda a infraestrutura de água gelada e elétrica e ar-condicionado que já está disponível nessa região. E também toda a infraestrutura necessária, desde a massa dos racks na laje aqui do prédio CPTEC. Então o sistema de supercomputação ele é composto por lâminas e as conexões de rede de alta velocidade. Essa máquina está descomissionada e será desligada já no mês que vem, ser desmontada. Uma pergunta. Esse cara aqui é o Tupã, o primeiro. Os dois são Tupã. Não, esse é o primeiro. Esse é o primeiro. A primeira máquina adquirida, é o módulo. aquela foi a expansão. Legal. Então, e o que vocês vão fazer com essa máquina? Essa é a pergunta que todo mundo faz. Então, equipamentos desse sistema que podem ser utilizados, nós iremos utilizar em outras áreas, como servidores, suítes. Agora, coisas que não tem como ser utilizado, reaproveitado, será entregue para o sistema, para o patrimônio do INPE, que dará o destino, seja para reciclagem ou coisa do gênero, entendeu? Agora, quando você fala que esses 16 caras são o Tupã, o que são esses outros hacks aqui do lado? Então, o sistema de supercomputação, o usuário não entra diretamente nele. Então, tem equipamentos, servidores de acesso e de gerenciamento. Então, nós temos máquinas aqui que são máquinas de login para submeter o jovem no Tupã. E também máquinas de apoio para pré-processamento e pós-processamento. E essa parte aqui é o sistema de armazenamento de 2 petabytes. Então, o sistema do Tupã inteiro, o novo sistema, terá 20 petabytes brutos. Esse aqui nós temos 2 petabytes aqui e mais 1 petabyte ali. Então a ideia é
modernizar todo o ambiente de supercomputação para uma máquina operacional para atender as demandas da sociedade brasileira por melhor previsão numérica de tempo e clima. De 2 vai pular para... A capacidade de armazenamento ela será 10 vezes maior. Para 20? Para 20. Para 20. Aí esses hacks todos vão sair? Não necessariamente. O que nós fazemos aqui, essa pergunta é muito interessante, Edmond, porque é o seguinte, quando você adquire um carro, a garantia dele geralmente 3, 5 anos. Mas aí, passou a garantia, você não joga fora o carro, tá? Então, todos os equipamentos que estão no nível de garantia, nós chamamos de máquinas operacionais, que elas não podem deixar de funcionar. A partir do momento que elas saem da garantia, ela entra num tier de pesquisa e desenvolvimento. Ela será utilizada normalmente, só que o suporte, o atendimento, ele leva um pouco mais de tempo. Pode levar um pouco mais de tempo, entendeu? Mas elas serão reutilizadas na medida do possível. Sobre a busca de parceiros interessados em colocar máquinas no CPTEC de Cachoeira Paulista, nós já temos novidades, que você vai ficar sabendo daqui a pouquinho em entrevista com o coordenador-geral do CPTEC, Gilvan Sampaio. Esse é o sistema de água gelada que precisa entrar no sistema de supercomputação para refrigerá-lo. Então, nós podemos observar vários encanamentos de entrada de água gelada. A água ela resfria o ambiente de supercomputação e ela desce a uma temperatura um pouco maior. Todo o encanamento de água, tá? Que ele sai desses canos aqui, um é de entrada e saída, ele passa por dentro do sistema, refrigera o sistema e ela circula, ela desce no piso inferior e aí ela é refrigerada e isso é um circuito, né? Igual um radiador. Igual um radiador, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. O Ivan Barbosa cumpriu a promessa e nos levou até a parte de baixo da estrutura do CPTEC, onde está uma cidade de equipamentos e máquinas que garantem o bombeamento da água de um lago próximo, o resfriamento dela depois de passar pelo supercomputador e a sua purificação antes da água ser devolvida novamente à natureza. Infelizmente, além do frio, o local tem um intenso barulho e é praticamente impossível ouvir o que está sendo dito mesmo com o microfone. Mesmo assim, a gente mostra para você o local onde a água é enviada ao data center. Aquele lá é que está mandando? Ela é só... Tem tanto água gelada para o supercomputador quanto para o ar ambiente dentro do data center. O programa Brasil Consciência vai continuar monitorando a história do novo supercomputador brasileiro e estaremos de volta ao CPTEC para mostrar o início da instalação do novo equipamento. A gente vai para um rápido intervalo, mas na sequência você confere a entrevista com o coordenador-geral do Instituto, Gilvan Sampaio. Muito bem, amigo do programa Brasil Consciência, a gente está de volta e agora a gente conversa um pouco sobre o funcionamento desse instituto que faz parte do INPE, que funciona lá em Cachoeira Paulista e que está completando 30 anos de idade. Para falar sobre isso, a gente está aqui com o coordenador do instituto, o Gilvan Sampaio, que vai nos detalhar algumas informações que a gente ainda tem alguma dúvida. Gilvan, muito boa tarde, obrigado por você ter atendido ao nosso convite, aceitado conversar com a gente. A gente começa essa entrevista, Gilvan, perguntando o seguinte: para muitas pessoas fica difícil entender qual que é o papel do CPTEC agora, que o Instituto não faz mais aquela previsão direta, previsão do tempo direta para o telespectador de um jornal, de uma rádio. Durante muito tempo o CPTEC
foi sinônimo de previsão de tempo no Brasil. Como é que é essa mudança na visão de vocês que estão aí dentro? E o que você diria para essas pessoas agora? Qual que é a participação do Instituto nesse sistema nacional de previsão do tempo, de meteorologia que existe agora? Boa tarde. Boa tarde, muito obrigado, Edmo. Obrigado pela pergunta, porque é bom fazer o esclarecimento. Então vamos lá. O CPTEC ele foi criado a partir de uma mudança que houve no Conselho Nacional de Meteorologia, né, a Comissão Nacional de Meteorologia, chamada CONAME. Em 1986, essa comissão ela era composta pelo Instituto Nacional de Meteorologia, pela Marinha do Brasil e pela Aeronáutica, e pela Agência Nacional de Águas. Na verdade, não era a Agência Nacional de Águas antes, era o Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica, que foi dividido depois em Agência Nacional de Águas e Agência Nacional de Energia Elétrica. E aí, o Brasil ele não tinha previsão numérica de tempo, nem de clima. O que era previsão numérica de tempo? Na verdade, nem se falava de previsão climática naquele tempo, só previsão de tempo para os próximos dias. É aquela que você usa supercomputador. Então, em 86 foi feita a mudança desse decreto, atribuindo, então, inserindo o INPE nesse decreto, e aí com a criação do CPTEC, isso foi em 86, né? Ele foi inaugurado só em 94, levou ainda um tempo para ser inaugurado, com o seguinte papel: fazer com que os órgãos setoriais de meteorologia nacional, a Marinha, a Aeronáutica, o Instituto Nacional de Meteorologia, o Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica, recebesse primeiro as previsões numéricas, e aí a partir das previsões numéricas rodadas num sistema de supercomputação, o Instituto Nacional de Meteorologia transforma essa informação como previsão de tempo para a população. A Marinha para as suas operações, a Aeronáutica para as suas operações, o Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica para todo o sistema de abastecimento de água e as operações, o que é hoje a Agência Nacional de Águas. O CPTEC foi inaugurado em 1994, e aí com essa missão de prover essas informações para esses órgãos. Acontece que, logo depois da inauguração, o CPTEC começou também a fazer previsão de tempo para a população. Só que a missão de fazer a previsão de tempo para a população cabe ao Instituto Nacional de Meteorologia. E, inclusive, em algum momento houve até uma briga, digamos assim, entre as instituições. Exatamente, houve uma rusga entre as instituições. O que nós fizemos, então, recentemente? Se você prestar atenção, o INPE ele nunca faz o que nós chamamos de última milha ou os últimos quilômetros. O INPE ele gera as informações que são insumos para os órgãos. Exemplo, desmatamento. Nós somos o órgão que faz o monitoramento do desmatamento no Brasil, né? Mas para quem é que nós fazemos isso? Para o Ministério do Meio Ambiente, para o IBAMA, para o ICMBio, para a Polícia Federal. E aí esses órgãos, de posse dessas informações, é que chegam nas ações e, eventualmente, até na população. Então, nós estamos, de fato, voltando à origem do CPTEC. E por que é importante dizer isso? Porque você também foca os recursos humanos para prover e desenvolver os modelos numéricos que são muito importantes. Porque o que aconteceu ao longo do tempo também, Edmo? As outras instituições, como, por exemplo, o Instituto Nacional de Meteorologia, por conta dessa rusga, acabou contratando um modelo alemão, sendo que isso é desenvolvido aqui no Brasil, com as características e especificidades do Brasil. Então, é esse retorno que nós estamos fazendo. Então, ele continua com um papel importante, mas no sentido de reforçar a previsão de tempo e de clima no Brasil, em parceria com diversos órgãos. É esse o nosso papel. Só para o telespectador entender, assim, eu me incluo nessa lista, fica um pouco difícil até para a gente saber o que é uma previsão numérica do tempo. Sim. Vocês vão dizer assim, vamos dizer, o supercomputador tira lá uma lista dizendo, olha, a temperatura está tanto, em tal altitude está tanto, o vento está tanto, e pega isso aí mapas, e interpreta isso, aí o que acontece? A previsão ainda ela não é possível ser feita automaticamente, né? Num futuro, isso será possível, porque os modelos vão se tornar cada vez mais precisos, mas hoje requer uma interpretação de um ser humano. Então, o modelo numérico, ele fornece o quê? Mapas, informações para os meteorologistas,
que vão verificar o seguinte: olha, em São José dos Campos ou em São Paulo, o modelo está indicando a temperatura para amanhã ou para a próxima semana de 10 graus Celsius. Só que nessa época do ano, por conta de alguma característica, o modelo superestima 1 grau Celsius, subestima. Então, o meteorologista, por conta da experiência, ele corrige a previsão e aí transforma isso em informação para o público. Então, essa interpretação é a mesma coisa que um médico, né? Um médico, quando você tem uma tomografia, né? A máquina faz todo o trabalho, mas precisa do médico para fazer a interpretação daquelas imagens, né? Então, é esse o ponto. Então, nós geramos as informações usando o sistema de supercomputação, que inclusive nós estamos agora adquirindo um outro, foi assinado o contrato agora em outubro, né? Finalmente, depois de muitos anos, nós teremos um novo supercomputador no CPTEC. E aí, essas informações, então, são fornecidas principalmente para esses órgãos, que nós chamamos setoriais da Meteorologia Nacional, e aí os seus previsores, hidrólogos, etc., pegam essas informações e transformam em produtos e serviços para a população em geral. E nós visitamos aí o setor onde antes era feita a previsão, que agora trabalha com esses modelos numéricos. Então, quer dizer, o que nós visitamos foi o setor que está trabalhando para criar esses modelos. Exatamente. Que o modelo, na verdade, podemos entender como um software que vai ler, vai trabalhar junto com o supercomputador para identificar a previsão. Então, hoje vocês se concentram nisso. O modelo, ele tenta representar tudo que a gente olha pela nossa janela. Tudo, absolutamente tudo. E a gente está, então, concentrando nossos esforços nisso. Mas também estamos abrindo outras frentes, né? Por exemplo, o Brasil, até o ano passado, não tinha a chamada previsão subsazonal. Então, vamos explicar o que é isso. O CPTEC, na sua inauguração, implementou a previsão numérica de tempo. Inicialmente foi para os próximos 5 dias, hoje nós fazemos os próximos 11 dias, tá? A previsão numérica. Depois de alguns meses de implementado o CPTEC, nós começamos a fazer a previsão sazonal, que é a média para os próximos 3 meses. Então, os próximos 3 meses, como é que vai ficar a chuva, a temperatura e etc. Né? Mas é uma média, não dá para dizer, por exemplo, olha, hoje, faltando aí pouco menos de um mês para o Natal, você vai falar assim, olha, o Natal vai ser chuvoso. Não dá para ter esse detalhamento nesse tipo de previsão. Porque essa escala subsazonal, ela é a mais complicada que é para os próximos 30 dias. Então, no ano passado, nós finalmente implementamos, veja, né, quase 30 anos de existência, nós finalmente conseguimos implementar a previsão subsazonal, que é a previsão para os próximos 30 dias. Tá? Não tem ninguém na América do Sul que faz isso, somente nós. Tá? E isso está sendo decisivo nas salas de crises, tanto da Casa Civil, da Presidência da República, quanto também nas salas de crises da Agência Nacional de Águas. Nós temos assento, são hoje 10 salas de crises que usam essas previsões para a tomada de decisões, por exemplo, se vai ter alguma crise hídrica, ou se algum reservatório tem que segurar água, ou soltar água, etc. Então, esse é um papel também que nós desempenhamos e desenvolvemos isso recentemente. Essa informação é importante, quer dizer, o CPTEC tem assento nas principais salas de situação de gerenciamento de crise do Brasil e é, digamos assim, um consultor com informações técnicas que vão decidir vazão de rio, comporta de represa, energia elétrica, se desloca ou não desloca a equipe. Exatamente, geração e distribuição de energia elétrica, então tem um papel importantíssimo. E além disso, nós estamos abrindo outra frente, que é a frente da previsão imediata, chamada Nowcast, é um jargão norte-americano, né? Previsão imediata, que é também um desafio enorme. É a previsão que vai de 1 minuto até, no máximo, 6 horas. Tá? Essa previsão a gente não consegue fazer para todo o país, porque essa previsão ela é muito perecível, como nós falamos, cada minuto conta. E aí nós estamos fazendo o que hoje? Nós estabelecemos lá em 2022 um comitê científico nacional. Nós buscamos os maiores especialistas em previsão imediata do Brasil. Esse comitê científico liderado por uma pesquisadora do INPE. E aí qual que é o objetivo? Né? O objetivo é
como é que nós podemos fazer essa implementação no Brasil? E aí foi gerado um documento, e nós, naquela sala que você visitou, que você acabou de citar, nós vamos começar o treinamento dos meteorologistas do Brasil, inicialmente, e agora em outubro também nós visitamos o Escritório das Américas da Organização Meteorológica Mundial, e nós vamos treinar todos os serviços meteorológicos da América do Sul para a previsão imediata. Isso vai ser feito no INPE, em Cachoeira Paulista. Então é essa outra frente, porque essa é a instituição que consegue agregar modelos, satélites, radares meteorológicos e produtos específicos para a previsão imediata. Então, nós faremos o treinamento, e aí a Organização Meteorológica Mundial reconheceu que será feito por nós. É óbvio que nós faremos em parceria também, a USP é uma parceira, a Universidade Federal de Santa Maria também é outra parceira, mas os treinamentos, as pessoas ficarão aqui no INPE, em Cachoeira Paulista, naquela sala que você visitou. E depois de treinado, cada um vai para a sua instituição. Como é que vai ser distribuída essa previsão de Nowcast? Vocês estão colocando... existe alguma estimativa ou expectativa de fazer algum tipo de portal, aplicativo, algo assim? Essa previsão ela é feita localmente, né? Então, o que nós estamos fazendo? Além do treinamento, nós estamos desenvolvendo produtos, né? Esses produtos têm que ser também refinados para as suas áreas de atuação. Então, um meteorologista, por exemplo, vamos pegar um de Porto Alegre, vamos pegar assim, um de Porto Alegre. Quando ele passar pelo treinamento, ele retornar para Porto Alegre, ele vai, com o conhecimento que ele adquiriu aqui, ele vai refinar os produtos e gerar novos produtos regionais para a região ali de Porto Alegre. Veja, eu não falei Rio Grande do Sul, falei Porto Alegre, para melhorar a previsão num horizonte de até 6 horas para Porto Alegre. Porque essa é a previsão, Edmo, que vai chegar lá na Defesa Civil. Esses são os produtos que vão chegar no CEMADEM, que depois se transformam em alertas de desastres naturais, né? Então, são essa nova frente que nós estamos aqui abrindo também no CPTEC. Eu perguntei isso porque a gente teve contato uma vez com um aplicativo de Nowcasting desenvolvido aí por vocês. O pesquisador não está mais no corpo de vocês, está na USP agora, mas ele desenvolveu o SOS Chuvas. E a gente recebeu, inclusive, mensagem na nossa... dos nossos telespectadores, na nossa página no YouTube, que o SOS Chuvas não está mais disponível para fazer download no Android. Então, nós estamos atualizando o software, pois né? E aí tudo indica que já no primeiro trimestre de 2025 nós teremos uma nova versão já atualizada tanto para iOS quanto para Android. Bacana, bacana. E aí contando com essa previsão que vocês vão fazer por aí. Exatamente. Legal. E, bom, você falou de supercomputador, a gente visitou lá a sala do supercomputador, foi muito bem recebido aí por vocês, mostraram pra gente toda a estrutura que existe, a tubulação de água, esse maquinário incrível aí que praticamente ninguém sabe que existe, eu pelo menos nunca tinha ouvido falar, aquela parte de fazer a filtragem da água que sai do ar-condicionado, a recepção da água do lago aí do CPTEC, e mais toda aquela estrutura para mandar essa água toda para resfriar o equipamento. E a gente teve a informação, né, de que é uma novidade, vocês pretendem oferecer essa área, porque vai sobrar bastante espaço com o novo supercomputador, para que outros institutos possam colocar máquinas aí no espaço de vocês. Como é que está funcionando isso? Como é que vocês desenvolveram essa ideia e como é que vocês pretendem propor isso para os outros institutos? O que acontece é o seguinte, vamos buscar na história novamente. O primeiro supercomputador do Brasil foi instalado no CPTEC. Em 1994 ele começou a operar, né? E você deve imaginar que em 1994 as máquinas eram gigantescas. Portanto, nós precisávamos de um data center muito grande, com um sistema de refrigeração muito potente, um sistema de no-break, sistema de geradores também muito potente, para, no caso da máquina ter uma queda de energia, suportar aquela máquina que é enorme, né? Eu costumo dizer que, naquela época, nós tínhamos uma máquina que ocupava quase 1.000 metros quadrados e que rodava coisas que hoje qualquer celular pode rodar, né? Só para você ter ideia, né, do que era aquilo.
Com o passar do tempo, as máquinas se tornaram cada vez menores. E com a máquina que nós estamos adquirindo agora, nós sequer vamos usar 10% do data center. Ou seja, nós temos hoje o maior data center do governo federal no Ministério da Ciência e Tecnologia, né? E aí, como se fala, para o bem do serviço público, nós temos que compartilhar a infraestrutura, né? E nós temos a infraestrutura aqui pronta, que inclusive vai ser melhorada, porque nós estamos renovando o sistema de ar-condicionado, toda a parte elétrica, em função justamente do novo supercomputador. E, além disso, nós estamos instalando uma usina de energia elétrica solar, fotovoltaica, para abastecer o supercomputador. Então, se nós vamos ocupar 10% dos 1.000 metros quadrados, nós temos ainda 900 metros quadrados que podem ser utilizados. E nós temos hoje o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, né? Que não precisa ter uma máquina centralizada por exemplo, no Laboratório Nacional de Computação Científica, lá em Petrópolis. Nem tem área para isso em Petrópolis. Então, é esse o objetivo, que nós possamos fazer o que nós chamamos de colocation, onde outras instituições podem utilizar a infraestrutura para o seu processamento. Nós temos segurança, por exemplo, em 30 anos de história do CPTEC, nunca o sistema de supercomputação foi invadido por hackers, né? Nunca. Outras máquinas sim, mas o sistema de supercomputação nunca, isso nunca ocorreu. Então é um sistema seguro, é um sistema, como você falou, tem uma infraestrutura muito grande que vai ser melhorada agora, inclusive. Então, assim, como cidadão, nós temos que otimizar os recursos públicos, e aqui nós temos toda a infraestrutura, sem falar que nós estamos no eixo Rio-São Paulo, que tem linhas de comunicação rápidas. Então, qualquer órgão federal que queira instalar máquina aqui, ele tem muitos benefícios. E, inclusive, os custos diminuem muito. Se você pegar, por exemplo, o LNCC, como ele não tem área, não tem data center, para um data center, né, como o nosso, eles implementam as máquinas dentro de containers de navios, né? E aí o custo para fazer isso inicialmente é barato, mas para manter a energia elétrica, etc., se torna muito caro, coisa que aqui a gente já tem toda a infraestrutura, com a tendência de ficar mais barato em função da usina de geração de energia solar. Mas, assim, que a gente sabe, né, tem o LNCC, o Laboratório Nacional de Computação Científica, que está, inclusive, adquirindo uma nova máquina, uma máquina bem potente. Isso. Tem o CPTEC, que está adquirindo uma nova máquina, e devemos ter aí, da Petrobras, alguma coisa, mais umas 4 ou 5 máquinas no Brasil dessa categoria de supercomputação. Quem que seriam esses outros institutos que colocariam? Seriam novas máquinas? É o Plano Nacional de Inteligência Artificial que está pretendendo construir? Principalmente no Plano Nacional de Inteligência Artificial, principalmente nessa linha, porque a inteligência artificial requer realmente, além de dados, muita máquina. Então, esse é o principal, digamos, carro-chefe. Mas nós também temos a possibilidade de oferecer a universidades que queiram utilizar o data center para instalar suas máquinas. Por exemplo, existe uma discussão, as 3 grandes universidades públicas do estado de São Paulo estão adquirindo uma máquina, e existe, inclusive, uma discussão que uma das possibilidades seria fazer o colocation da máquina, ou seja, lotar a máquina aqui no data center do CPTEC. Isso ainda está em curso, essa negociação. Então, qualquer instituição pública, não privada, pública, seja universidade ou seja qualquer instituto, pode ter as facilidades que nós temos aqui, porque nós temos já toda a infraestrutura instalada e o que gera muitos benefícios para as instituições. Muito bacana, quer dizer, para máquinas novas, principalmente dentro do plano de inteligência artificial, talvez até o novo supercomputador que pretende ser construído pelo Brasil possa ficar aí no data center de vocês. Agora, para operar tudo isso, para fazer isso tudo funcionar, precisa de funcionalismo. E o CPTEC, o INPE, não estão livres do problema de reposição de pessoal que a gente vem observando aí nos últimos anos. Como é que vocês pretendem trabalhar com isso a partir desse aniversário de 30 anos? Tem vaga para o CPTEC em curso aí no novo concurso nacional?
Sim, aliás, hoje, inclusive, foi divulgado o resultado do concurso para pesquisadores. Nós fizemos o nosso próprio concurso para pesquisadores e tecnologistas, né? E tem, pelo menos, para Cachoeira Paulista, atuando no CPTEC, eu não me lembro se são 23 ou 25 vagas, não me lembro de cabeça, mas dedicados a essa área, né? E nós temos também a possibilidade, já pleiteamos junto ao Ministério, mais vagas para o CPTEC, porque com esses desenvolvimentos que nós estamos fazendo, por exemplo, nós estamos desenvolvendo, em parceria com diversas instituições no Brasil, isso já está se ampliando para os países da América do Sul, o modelo comunitário do sistema terrestre chamado MONAN, que vai ser o próximo modelo que vai gerar as previsões de tempo e de clima, vai fazer as projeções climáticas para as próximas décadas. Então, esse é um desenvolvimento em curso. Para fazer isso, precisamos de gente. Óbvio que nesse concurso de agora, várias das pessoas que passaram, que estão agora para tomar posse no início de 2025, estarão dedicadas ao MONAN, né? Mas nós precisamos de mais gente. Então, nós estamos pleiteando junto ao governo federal, através do Ministério da Ciência e Tecnologia, mais vagas para suprir essa necessidade, porque esse realmente é um dos problemas hoje, não só do INPE, mas de todo o serviço público, né? Ter mais gente para desenvolver as atividades. Acompanhamos aí algumas dos eventos que vocês promoveram pelos 30 anos. Amanhã deve ter cerimônia oficial. O que vocês estão planejando aí para realizar? E qual que é para você, que sempre foi servidor aí, Gilvan, a sensação de fazer parte dessa instituição? Bom, primeiro eu tenho muito orgulho, viu, Edmo, por fazer parte dessa instituição, porque assim, esse prédio do CPTEC, ele é um prédio histórico, porque diversas iniciativas que hoje estão produzindo serviços, produtos, elas surgiram no CPTEC. Vou dar alguns exemplos. A Rede Clima, a Rede Nacional de Mudanças Climáticas, né? Ela foi gerada no CPTEC, né? Nós temos o CEMADEM. O CEMADEM, o primeiro documento para a criação do CEMADEM foi escrito por 3 pessoas no ano de 2000. Essas 3 pessoas eram do CPTEC à época, eu sou uma delas. Tá? Nós escrevemos em 2000 e ele surgiu justamente porque, na virada de 99 para 2000, nós tivemos chuvas muito intensas aqui no Vale Histórico, sul de Minas e sul do Rio de Janeiro, chegou a interromper a ligação de São Paulo com Minas Gerais, inclusive a Dutra também ficou interrompida por alguns dias, né, em Resende. E aí nós escrevemos um documento que era para ter uma divisão do CPTEC para estabelecer um sistema de previsões que nós chamamos de um sistema semiautomático de previsões e informações hidrometeorológicas climáticas em apoio ao gerenciamento de desastres naturais. Esse documento foi escrito no ano de 2000. Tá? Esse documento nós fomos aprimorando ele ao longo do tempo e, no fundo, foi a gênese do CEMADEM. Depois, em 2011, então, foi resgatado, aquele documento foi evoluindo desde o ano 2000, que era para ser uma divisão dentro do CPTEC, que acabou se tornando um centro que tem muitos produtos e serviços hoje, como o CEMADEM. Então, assim, e eu tenho outros diversos exemplos de produtos e de iniciativas que tiveram início no CPTEC. Então, essa sempre foi uma característica do CPTEC, está sempre na vanguarda. Nós estamos avançando cada vez mais e eu tenho certeza que é daqui deste prédio que sairão as primeiras previsões de tempo usando inteligência artificial no Brasil. Tá? Então, só para te dar uma informação, eu não tenho dúvida que será daqui que nós teremos aí a aplicação da inteligência artificial para fazer previsões de tempo e aí para a população em parceria com os demais órgãos.
Muito bem, entrevistamos aí o Gilvan Sampaio, o coordenador do CPTEC de Cachoeira Paulista. A gente fica por aqui, volta na semana que vem com mais uma atração inédita para vocês. Você que quiser conferir os demais programas produzidos pelo CineCT, está na tela neste momento o endereço das nossas redes sociais. Dúvidas, críticas, sugestões e reclamações, o nosso e-mail é sempre o caminho para você puxar a nossa orelha. Tchau, gente, um abraço.